Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Ceres Technology. Por aqui, vamos falar sobre inovação, tecnologia e tudo sobre o universo do Salesforce. Meu nome é Maíra Moraes e hoje eu estou aqui com os nossos convidados Rafael Soares, executivo de contas, e Leonardo Perini, analista de negócios da Ceres. O assunto do episódio já vem para inserir o nosso público no mundo da tecnologia. Afinal, vamos conversar sobre a implementação personalizada no CRM. Então, eu queria começar com uma explicação para aqueles que estão iniciando nesse mercado. Conta pra gente, Rafa, o que é um CRM? Olá, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. A todos que estão nos ouvindo também, muito obrigado. CRM, então, é uma plataforma para fazer gerenciamento com o relacionamento com o cliente. Hoje, então, ela serve para que todas as informações fiquem no mesmo local e que haja mais governança entre as informações, tanto para o vendedor quanto para a empresa. Por que ele é tão importante para um setor comercial de uma empresa? Hoje as empresas elas prezam muito pelo CRM, porque o vendedor ele não precisa ficar fazendo coisas manuais e o CRM ele ajuda muito ele no dia a dia. Coisas como ligação para o cliente, lembrar tarefas, entre outras coisas. Então, as empresas buscam isso para que haja, deixar o vendedor lá na ponta negociar de fato com o cliente no final do dia, que é o que precisa ser feito. Seria, então, uma plataforma que a gente aplica no negócio? Ela é uma plataforma que não precisa de infraestrutura física, pode ser usado tanto pela parte interna quanto pela parte externa, como representante e outras pessoas que não estão dentro da empresa que podem fazer a utilização. Mais do que implementar um CRM, a personalização dele é muito importante, né? Então, por que seria essa questão? Então, por que da importância dessa personalização? Porque apesar do CRM já ser uma plataforma completa, ela já vir pronta, digamos assim, cada cliente tem a sua necessidade, cada caso é um caso, digamos, né? Então, apesar da gente ter nichos de clientes, cada cliente vai ter o seu processo, cada cliente vai ter a sua necessidade, o seu campo específico que precisa ser preenchido. Então, por isso que a gente preza pela personalização da ferramenta. A gente consegue adaptar, então, a ferramenta ao fluxo de trabalho de qualquer tipo de empresa? Sim, exatamente. E esse, inclusive, é o principal foco da Ceres hoje. É entender a necessidade do cliente, focar principalmente nas dores que a gente pode resolver e aí sim aplicar a ferramenta exatamente como o cliente precisa. Então, a Ceres atua nessa parte de personalização específica, né? Exatamente. Uma das regras de negócio, o Léo pode complementar também, é que a plataforma ela vem padrão. E o cliente não precisa respeitar a plataforma, e sim a regra de negócio do cliente que vai ser respeitada dentro da plataforma. Exatamente, exatamente. Esse é um trabalho bem interessante que a Ceres faz, porque a gente complementa todas as lacunas que o cliente tem, né? Então, como o Rafa trouxe, a plataforma ela vem pronta, ela vem em blocos, digamos assim, né? Cada tem seu objeto e tal. A gente apresenta isso para o cliente, né? Então a gente demonstra como a plataforma funciona e como ela já vem entregue. E conforme o cliente vai precisando mudar uma coisa aqui, outra coisa ali, a gente também complementa nesse espaço. Vocês conseguem fazer essa atuação mesmo para empresas que estão iniciando no mundo do CRM, que nunca utilizaram uma ferramenta antes? Sim, exatamente. Basicamente, a empresa tendo o seu processo, entendendo o que precisa, a gente consegue ajudar ela sim. Isso mesmo. Quando a gente está falando de pequenas empresas, a importância da implementação do CRM, principalmente da Salesforce, é que ele consegue escalar a empresa sem que ela precise ficar trocando de plataforma no decorrer do tempo. Então, conforme a empresa vai crescendo, o CRM vai entregando tudo o que ela precisa para manter sempre a governança de todas as informações e extrair sempre o melhor da plataforma para o dia a dia da empresa. Vocês fazem apenas a implementação de CRM ou incluem outras ferramentas junto? A Salesforce ela é um ecossistema. E nós da Ceres, nós somos especializados em praticamente todas as plataformas. Então a gente consegue fazer adaptação, implementação de praticamente todas. Venho aqui trazer o marketing, que caminha lado a lado junto com o CRM, né, para fazer gestão de clientes, fazer disparos, entre outras coisas que fazem desse marketing gerar o conteúdo, né, gerar essa demanda para o CRM e daí de fato a gente tratar com o cliente. Também tem a ferramenta de service, que é uma de abertura de casos mais voltada para pós-vendas e também atendimento.
entre outras coisas que também estão dentro daí do ecossistema da Salesforce, que a gente está preparado para implementar dentro das empresas. Com um CRM e essas outras ferramentas da Salesforce, vocês conseguem fazer com que a empresa, o cliente de vocês, tenha um acompanhamento completo de todo o cliente, da jornada do cliente durante o processo. Sim, todo o histórico do cliente ele fica salvo dentro da Salesforce. Então, como o Rafa trouxe, né, a ponta inicial lá, o primeiro contato através do marketing, ele está lá salvo na nuvem do marketing. Todo o histórico de vendas daquele cliente vai estar no Sales, o histórico de chamados, de necessidades que o cliente precisa após isso, está lá dentro do service e cada nuvem se conversa, né? Então, todo o histórico do cliente ele fica armazenado dentro do ecossistema. Com essa fala do Léo, a gente consegue trazer a visão 360 do cliente, que é exatamente o cliente no meio e as nuvens ao redor, cada uma interligada entre elas, trazendo a melhor experiência para o cliente, fazendo com que essa visão 360 que a gente fala seja aplicada na prática, de fato, como é que tem que ser no dia a dia. E além dessa visão 360 do cliente, né, do acompanhamento total, o que mais a Salesforce oferece de benefício para quem está se inserindo nesse mercado? Então, a própria Salesforce ela tem incentivos na questão de investimento para essas empresas que estão em crescimento. Então, para esse empresário que acha que não tem como fazer contratação, porque muitas vezes tem na mente que é uma plataforma cara, mude seu conceito, venha conversar conosco, porque existe sim incentivos para essas empresas, tanto os jovens, né, startups, como empresas em crescimento, para vir sim utilizar o CRM da Salesforce para no dia a dia, né, saber como é que funcionam as informações. Quais são as demais vantagens no dia a dia, então, de utilizar de forma integrada, né, não só o CRM, mas essas outras ferramentas? O que seria de benéfico para as empresas? Eu acredito que o principal benefício que a gente tem é a centralização da informação, né? A gente recebe muitos clientes hoje que a principal dor deles é justamente a informação estar descentralizada. Então, uma parte dos dados do cliente está numa planilha, outra parte está em um outro sistema, outra parte está na cabeça do vendedor. Então, tudo isso a gente consegue centralizar de forma bem organizada e muito tranquila para o usuário dentro do Salesforce, né? Para mim, hoje, esse é o principal benefício do dia a dia da ferramenta. E para quem está iniciando, né, a jornada no mundo do CRM, é fácil de usar? O iniciante consegue ter essa praticidade também, a usabilidade da ferramenta? Sim, ela é bem amigável assim, para o uso do dia a dia do pessoal. Geralmente o pessoal acaba começando com uma nuvem somente, né, com o Sales ou com o Marketing, e elas são bem amigáveis para o trabalho. E, claro, com a nossa personalização, ela fica mais amigável ainda. Sem contar que a Sales também oferece treinamento pós-implementação. Isso é o que vai fazer a mudança de cultura, se for necessário dentro da empresa, através de coisas práticas e simples, que é o que a gente leva para dentro de cada implementação. A regra de negócio do cliente vai continuar sendo a mesma, a gente vai lá para ajudar ele dentro dessa escalada que ele está fazendo na questão de software. Tu pode contar para nós, então, um pouquinho mais sobre esse processo da Sales na hora da implementação, como é que acontece? Qual que é a jornada de trabalho, né, dos projetos de vocês? Perfeito. Eu vou iniciar aqui com a parte de vendas, depois eu passo para o Léo na parte técnica, que ele tem mais propriedade para falar. Com certeza. Então, hoje a gente inicia com uma reunião para entender o dia a dia do cliente, entender as dores do cliente, aquilo que faz sentido para ele. A partir disso, ele conhece a plataforma, vendo a cara da empresa e do processo dele dentro da plataforma. A partir desse momento é a negociação. Negociada a implementação, daí é feito um kickoff interno e externo, que daí é passado o bastão para a parte técnica, que daí o Léo consegue falar agora para os nossos espectadores. Exatamente. Então, como que acontece? O pessoal vende e traz para nós um resuminho de como é que o cliente funciona, das principais dores e tal, e a gente inicia todo esse mapeamento entrando exatamente no detalhe, né? Então, a gente entende como é que o cliente está se sentindo, o quão confortável ele está com a ferramenta, o quanto ele entende da ferramenta, se há necessidade a gente reapresenta tudo que tem e tal, e vai aplicando a necessidade do cliente conforme a ferramenta funciona. Então, a gente faz essa apresentação,
o cliente nos traz como é que funciona o processo dele. A gente mapeia todo o processo, depois alinha como é que o processo vai ficar dentro da ferramenta, desenvolve, testa com o cliente testando e aprovando, a gente sobe para a produção e o processo está na mão do cliente. A partir disso, então, daí acontece o treinamento junto com o cliente que vocês comentaram. Exato, e junto com esse treinamento, a partir da parte técnica, já é visto os backlogs, que são as melhorias que o cliente precisa ou que ele mesmo tem como insights durante a implementação, que possam vir ser benéficos para o dia a dia da empresa dele. Então, a parte técnica repassa para a parte comercial essa parte de backlog, daí a gente entra em contato com o cliente para voltar a fazer negociações e cada vez escalar mais ainda a plataforma dentro da empresa dele. Existe um tempo médio para a implementação personalizada da ferramenta ou depende de cada cliente, de cada negócio, do tamanho do processo, né? A gente tem clientes que em um mês já estavam usando a ferramenta, né, com todo o seu fluxo de trabalho e tal, por ser um fluxo simples, por daqui a pouco o padrão da ferramenta já atender bastante e tal. E a gente tem casos de clientes que demoram um tempo maior assim, para se finalizar, pelo tamanho da necessidade. Vocês comentaram muito sobre as dores do cliente, né? Entender quais são as dores. A gente consegue listar os problemas mais comuns que eles enfrentam, que você comentou dessa questão de centralizar a informação, né? Até para a gente entender se quem está nos assistindo e ouvindo também passa por essas situações e pode se identificar para, a partir de agora, começar a investir em um CRM, né? Pode. Eu tenho dois bem fortes em mente, depois, Rafa, por favor, me complemente, mas a centralização de dados é o principal que a gente ouve. E o pessoal tem muita dor da visibilidade do processo, né, do fluxo deles. Então, por exemplo, às vezes o gestor sabe que tem uma venda com o vendedor, mas ele não tem a mínima ideia de como essa venda está, em que status está, se já tem uma cotação, se daqui a pouco já está vendido. Então, essa é as nossas principais dores que, pelo menos, os técnicos ouvem. A gente aqui na parte comercial é algo curioso, que até a gente chegar no cliente, às vezes está tudo perfeito. Mas quando eles começam a enxergar as possibilidades dentro do Salesforce, eles começam, isso é interessante para mim, faz sentido, mas eu não tenho. Isso é interessante para mim, mas eu não tenho. Então, essa demanda que a gente leva também, né, acaba gerando uma dor no cliente. Porque ele entende, poxa, isso é importante para o meu dia a dia e a minha plataforma que eu tenho hoje não me oferece. Então eu preciso disso porque ele consegue enxergar lá na frente que vai melhorar o dia a dia tanto de gestão dele, enquanto CEO, diretor, gerente, quanto do vendedor para ficar livre e fazer negociação de fato. A gente falou sobre essa... Só complementando o Rafa, que me veio agora à cabeça, esse ponto que o Rafa trouxe da ferramenta também ele é uma dor que o cliente nos traz bastante. Eu já tenho a ferramenta, eu já tenho um CRM, mas hoje eu não consigo personalizar. A minha necessidade ela não é 100% atendida com o que eu tenho hoje. E é por isso que eles nos acionam. A gente comentou, né, muito sobre a Salesforce, que vocês atuam na implementação, que é uma das maiores do mercado quando a gente fala em CRM e em plataformas de nuvem relacionadas ao segmento de vendas, né? Hoje, até vi esse dado ontem, a Salesforce tem 36% do market share mundial. E nos Estados Unidos, esse market share passa de 90%. Então, sim, é uma plataforma multinacional, né, a nível mundial, que vem muito agressiva para dentro do Brasil, porque ela entende que o Brasil tem empresas muito significativas e que tem, sim, essa escalabilidade. Se trata de uma empresa que é muito inovadora, justamente por ter todo esse potencial, né, o tamanho. Na questão de inteligência artificial, de automações, já existe bastante, né? Mas o que eles estão investindo agora que pode ser benéfico para as empresas nesse ponto da inteligência artificial? A Salesforce, ela tem um Einstein, que é uma inteligência artificial que já vem desde 2017, que ajuda dentro da plataforma, sem que precise de nada de contratação diferente, tirar insights. Então, no teu dia a dia, você vai alimentando com os dados da tua empresa, com os dados do teu cliente, e vai chegar num determinado momento que você vai ter uma base de dados. Baseado nisso, o Einstein ele vai te entregando insights que, às vezes, no dia a dia, tu não consegue pensar ou não consegue entender. Então, através do Einstein, sim, consegue tirar esses insights para melhorar cada vez mais a entrega da plataforma.
A gente tem também dentro da Salesforce o Agentforce, que é algo inovador que eles estão trazendo há pouco tempo. Mas, Maíra, eu acho que isso é um assunto para um outro momento, porque a gente vai ter muita coisa para falar sobre a Agentforce. E é importante, mas deixamos para um segundo momento. E a Salesforce tem ferramentas relacionadas a dados? Em relação à análise de dados, dentro do CRM, ele já tem nativamente dashboards e relatórios que são extraídos através disso. Mas, quando a gente fala de CRM, sempre vem alguma integração por trás. Algum RP, algum outro sistema que precisa de integração. A gente tem o Tableau, que é nativo Salesforce, onde pode dar um âmbito muito maior na análise de dados para esse gerente, esse gestor, tirar, né, informações dali a partir das informações que ele já tem em outro banco de dados e também dentro do Salesforce. E a Seres faz essa integração dos sistemas essenciais que já são usados pela empresa com o CRM da Salesforce e as suas ferramentas. Sim, a Salesforce ela tem a API aberta entre as suas nuvens, o que permite o envio e o recebimento de dados, tanto que venham de outras plataformas, de outros sistemas. Então, favorece bastante na hora da análise de dados ter o Tableau, que também já tem inteligência artificial por trás. E dentro das possibilidades do universo da Salesforce, que outras ferramentas vocês destacam, além dessa questão do marketing, do atendimento? Tem mais alguma coisa que é interessante de início, assim, para a empresa que está implementando já pensar em colocar no futuro? Muitas empresas têm a visão de Slack, que é uma ferramenta para comunicação interna e também consegue fazer gestão de projetos, que é totalmente integrado com as nuvens do Salesforce. Então, a gente também tem essa expertise de fazer essa implementação do Slack baseado no dia a dia da empresa, o que é uma solução muito bem-vinda para empresas de pequeno porte. E para as empresas de grande porte, assim, tem alguma coisa diferente que merece ser destacada? A gente tem mais duas ferramentas, que é a parte de digital, né, que é o atendimento ao cliente. Então, todo aquele gerenciamento de atendimento, né, o WhatsApp, enfim, o dia a dia do cliente, do atendimento ao cliente, ele pode ser centralizado nessa ferramenta também. E a gente tem também o Experience Cloud, que é basicamente a ferramenta de portal da Salesforce, onde a gente consegue trazer um acesso diferenciado para clientes, para fornecedores, conforme a necessidade do cliente. Agora, antes da gente encerrar, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre os diferenciais das Seres, né? A gente falou muito de Salesforce, todo esse universo, todas as possibilidades que ela oferece para as empresas que querem começar a inovar, a colocar tecnologia nos sistemas de vendas, no atendimento ao cliente. Mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre como a Seres vai ajudar nessa implementação personalizada. Por que escolher personalizar com vocês? Né? Eu acho que a expertise no negócio é o mais importante. A gente tem profissionais muito bem capacitados e homologados também pela Salesforce, com seus emblemas, com as suas conquistas pessoais, o que faz com que conheçam muito bem a plataforma para lá na frente, né, à frente do cliente, ter uma entrega ao nível que o cliente espere. Eu acredito que, como a gente veio comentando durante o podcast, né, a nossa principal preocupação é com a dor do cliente. É entender a necessidade e aplicar exatamente a ferramenta como o cliente precisa. Então, esse é o nosso principal diferencial hoje. Mais ou menos quantos profissionais trabalham na Seres agora para lidar com esses projetos, né? Então, hoje a empresa conta com 40 colaboradores, entre time de comercial, análise de negócio, gestão de projetos. Além dos profissionais que o Léo trouxe, a gente tem a parte comercial e também um diferencial da Seres é ter um sucesso do cliente. Nada mais é um profissional que tem constante, né, contato com esse cliente para trazer tanto feedbacks e também sugestões de melhoria e elogios para dentro de casa. Nada melhor do que a gente trabalhar cada vez mais para atender melhor e mais o cliente. Esse atendimento é sempre personalizado, então, direto com o cliente. Exatamente. O cliente ele tem dentro do Slack um grupo que ele pode colocar as demandas deles ali, tudo que ele precisar ele coloca e a gente internamente atende as demandas. E do futuro da Seres, o que vocês têm para trazer para nós, né? O que vocês esperam? A tecnologia como um todo, ela está em amplo crescimento. E pela Seres ter a tecnologia na sua veia, né, no seu dia a dia, isso tende a crescer muito. Com o crescimento também da Salesforce aqui no Brasil, e a gente desempenhando o trabalho que a gente desempenha,
o sucesso ele é uma consequência. O futuro da Ceres, a gente tem certeza que será brilhante. Muito obrigada, então, pessoal. A gente está chegando ao final do primeiro episódio do podcast da Ceres. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. A gente que agradece. Muito obrigado, pessoal. Tenho certeza que o nosso público vai adorar todas as dicas que vocês deram sobre o uso do CRM, que eles vão pensar muito sobre o assunto que ainda não usa para começar a utilizar e impulsionar o negócio e as vendas. Então, era isso. Eu queria agradecer a presença de vocês. Para quem quiser conferir mais curiosidades e conteúdo sobre tecnologia e inovação, basta acompanhar a Ceres nas redes sociais, @cerestech.io. Além disso, também contamos com material no nosso site, cerestech.io. E para aqueles que querem dar esse passo e investir em um CRM, nosso time especialista está sempre pronto para auxiliar. Obrigada e até o próximo episódio.